Nós vamos encontrar no capítulo 26, versículo 58 do Evangelho de Mateus, uma passagem que vai nos falar da postura de Pedro quando se desenrolavam ali então os acontecimentos que antecederam a crucificação e que sucederam à prisão de Jesus. Apesar do contexto geral da passagem ser aquele em que Pedro nega a Jesus, o que o evangelista vai destacar nessa passagem, no versículo 58, é a postura de Pedro diante da prisão de Jesus e quando ele então era perguntado se conhecia aquele homem. Essa postura, narra o evangelista, é aquela em que Pedro manteve-se à distância de Jesus. A negação foi muito mais do que a expressão da palavra. Não conheço aquele homem. A negação foi a postura de manter-se à distância do amigo, mesmo após, momentos antes, Pedro ter afirmado que morreria por ele, que jamais o negaria. Sendo que Jesus, conhecendo a sua fragilidade, o alertou de que ele não somente o negaria, mas que o faria 3 vezes antes que o galo cantasse. Sob o olhar atento do benfeitor espiritual Emmanuel, essa passagem do Evangelho de Mateus vai proporcionar uma pergunta valorosíssima para todos nós cristãos que vivemos os desafios de seguir Jesus nos dias atuais. Na mensagem intitulada O Fracasso de Pedro, Emmanuel vai nos dar então o ensejo de avaliarmos se estamos acompanhando Jesus de perto ou à distância. Essa pergunta, inspirada na postura de Pedro, interessa profundamente a cada um de nós que nesses dias desafiadores somos convidados a dar testemunho dos nossos valores e da nossa crença no Evangelho de Jesus. Estamos acompanhando Jesus de perto ou à distância? O que seria acompanhar Jesus de perto ou à distância? Como, afinal de contas, nós vamos fazer essa avaliação? A partir de quais parâmetros? É isso que o Emmanuel, então, vai nos ajudar a refletir. Ele abre as suas reflexões dizendo que a negação de Pedro, de fato, sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo. E então ele pergunta: enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Ou seja, estava escrito que Pedro negaria Jesus e por isso Jesus o predisse e, portanto, estava fora das possibilidades da escolha de Pedro não fazer? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? Emmanuel então vai abrir o caminho para iniciar a reflexão, a resposta a essas perguntas, dizendo que é útil nesse particular o exame da invigilância de Pedro. O fracasso do amoroso pescador, diz o benfeitor, reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Ou seja, a negação não é uma fatalidade, mas é fruto do movimento de invigilância que Jesus de antemão já sabia fazer parte ainda das fraquezas do querido amigo. Emmanuel vai então extrapolar
as lições desse acontecimento aparentemente desprovido de significado para nós, os cristãos que nos dias atuais nos vemos então convidados a acompanhar Jesus, assim como Pedro o fez, e averiguarmos se estamos nos mantendo de perto ou à distância. Diz Emmanuel que grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. O que ele quer dizer com isso? Grande parte de nós, os discípulos modernos que almejamos seguir Jesus, vivenciar os seus exemplos, continuamos repetindo a mesma fraqueza da invigilância de Pedro. E no mesmo passo em que muitos interpretam a negação, muitas vezes afirmamos que não temos outra alternativa em função das injunções que o mundo nos impõe, como se a nossa fragilidade na negação ou no fato de nos mantermos à distância de Jesus fosse algo que não fizesse referência às nossas possibilidades de escolha. Informa o Evangelho, prossegue Emmanuel, que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote, ou seja, à distância, e assentou-se entre os criados deste para ver o fim, apenas para observar. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, assim como Pedro, por acompanharem o Cristo à distância. E então Emmanuel apresenta o motivo e o que significa nos mantermos à distância, dizendo que nós, a que aspiramos sermos os amigos do Evangelho, muitas vezes ficamos receosos de perdermos gratificações imediatistas e que, quando chamados a testemunho importante, demoramos-nos nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas, assestando binóculos de exame, a fim de observarmos como será o fim dos serviços alheios. Mas o que é, afinal de contas, ficarmos receosos diante de gratificações imediatistas ou nos colocarmos apostos ao lado dos servos das convenções utilitaristas? Podemos citar 3 exemplos que nos ajudem a compreender essa imagem que Emmanuel nos traz. Nos nossos ambientes profissionais, por exemplo, quando pressionados ali pelos resultados, por uma postura de maior firmeza, quando cobrados ou quando caluniados nas nossas melhores intenções, nós acreditamos de fato que o Evangelho é capaz de nos ajudar a solucionar esses desafios? Ou, no fundo, passa pelo nosso coração de que talvez naquele ambiente Jesus ainda não tenha espaço? E de que, se seguirmos os exemplos de Jesus, seremos engolidos e perderemos o nosso reconhecimento diante daqueles a quem queremos impressionar no ambiente de trabalho. Em outro caso, na família, quando se avolumam os testemunhos, as dificuldades de convivência, as dificuldades financeiras, as dificuldades de saúde, afetivas, relacionais, nós verdadeiramente nos aproximamos, mergulhamos para equacioná-las, desafiamos a nós mesmos na nossa capacidade de amar,
ou nós nos afastamos, nos mantendo à distância, acreditando que o tempo ou o simples suceder dos fatos vão resolver essa situação desafiadora. E poderíamos trazer aqui outros tantos momentos em que talvez, quando colocados diante de acontecimentos que nos falam da coletividade, sejam eles de qualquer natureza, política, social, econômica ou religiosa, parecemos negar os valores que Jesus nos trouxe, querendo vitória fácil do Evangelho, rápida, quando não nos deixamos tomar pela descrença e então colocamos para fora falas que significam desesperança, desespero, falta de fé. Todos nós que vivenciamos os desafios de sermos cristãos nesses dias e que fomos chamados por Jesus para testemunhar os seus exemplos, podemos nos manter perto dele ou à distância. Acreditamos verdadeiramente que os seus exemplos, que a sua mensagem, que as suas ações, quando seguidas por nós, nos ajudam a equacionar os desafios do mundo, os nossos desafios, ou ainda abrimos mãos do roteiro de Jesus quando o mundo parece nos colocar contra a parede e exige de nós atitudes ou adesão a valores que se distanciam daqueles que Jesus nos aproximou e que veio exemplificar, nos mostrando o caminho para a verdadeira felicidade. São perguntas que precisamos fazer a nós mesmos, nos questionando, enfim, se estamos acompanhando Jesus à distância ou de perto. Deixa aí os teus comentários, as tuas sugestões de tema e até o próximo episódio de Nos Passos de Jesus.